Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça para sempre sobre todos, em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor é algo precioso demais, porque a graça de Deus é o favor dele em nos conceder a salvação. E a paz do Senhor Jesus Cristo é algo que só Ele pode promover, que é uma paz totalmente diferente dessa paz que o mundo muitas vezes promete, e que às vezes a gente se deixa ser iludido por essas coisas, mas vemos que a cada dia que passa, na verdade, nós não temos paz. Então a verdadeira paz só o Senhor Jesus Cristo. Por isso que todo o Evangelho, todo verdadeiro cristão, nos saudamos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que na verdade o que mais importa é isso para nós, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, queridos, ainda usando desses recursos, de nós transmitirmos os nossos cultos através da internet, devido à situação que ainda nos encontramos, e nós oramos até aqui nesse instante, para que o Senhor abrevie logo esses dias, para que nós possamos voltar a congregarmos, ter a igreja aqui cheia de pessoas, nossos irmãos em Cristo Jesus, e todos nós desejamos muito isso. Mas enquanto isso não acontece, e eu creio que Deus está no controle, ainda não aconteceu porque Deus ainda não permitiu. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso que tem acontecido no mundo inteiro. E o desejo do meu coração é que esse propósito se cumpra na minha vida e na vida de todos vocês. Porque tudo que vem de Deus é bom e maravilhoso. Porque Deus deseja o melhor do melhor, o melhor do melhor para todos nós. Amém? E hoje eu estava lendo as Sagradas Escrituras e lembrando também que no ano passado nós tivemos como alvo, como tema no ano de 2019, nós sermos cheios do Espírito Santo. E muitas foram as ministrações a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. E eu creio, obviamente, que esse processo de ser cheio do Espírito Santo está acontecendo nas nossas vidas, uma vez que todos nós venhamos estar ainda buscando sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Por que sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Porque é Ele que guia a nossa vida, é Ele que instrui a nossa vida, é Ele que nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá estrutura. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, mais firmes nós estaremos com Cristo Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, mais nós haveremos de agradar a Deus com toda a nossa vida. Isso é o desejo de Deus. Então isso está acontecendo. Em todos os dias de nossa vida nós estamos cada dia mais sendo acrescentado mais e mais do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E esse ano de 2020, nós iniciamos esse ano com o tema de consolidação dos dons, do fruto do Espírito, porque um detalhe de ser cheio do Espírito que nós evidenciamos no 2019 foi que ser cheio do Espírito no intuito de que o fruto do Espírito esteja formado em nossa vida. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, e a evidência do fruto do Espírito ser visível a todos que nos cercam. Então, esse ano nós estamos consolidando o fruto do Espírito, ou seja, nós estamos buscando expressar o fruto do Espírito Santo em nossa vida, e ele ser consolidado definitivamente, nós sermos cheios do Espírito Santo com a consolidação do fruto do Espírito em nossa vida, que é aquilo que o Espírito Santo de Deus gera em nós. E pensando nisso, eu estava lendo uma passagem até conhecida, e ela está escrita no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 37, diz assim: Jesus disse: "E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos,
e ambos juntamente se conservarão. Versículo 39 conclui assim, dizendo: e ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Bom, essa passagem está inserida num contexto em que havia, na época de Jesus, quando Jesus aqui esteve, havia os discípulos de João Batista, havia os fariseus e havia os discípulos de Jesus. E naquela época, os discípulos de João Batista e os fariseus tinham o costume de orar e jejuar muitas vezes. E eles começaram a observar que os discípulos de Jesus não jejuavam. Eles aí questionaram ao próprio Jesus, dizendo: por que é que nós, os discípulos de João e os fariseus, jejuamos muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Foi aí que Jesus disse que a seguinte frase: poderia alguém jejuar ou entristecer-se? Porque o jejum é você entristecer a sua alma. O jejum é você se abster, né, de alimentos e afligir a sua própria alma. Aí Jesus diz assim: convém que os discípulos jejuem ou aflijam a sua alma estando ainda com o noivo? Não é certo isso. Então, enquanto eles estiverem nas bodas com o noivo, não é certo jejuar. Logo, quando se retirar o noivo, aí sim eles jejuarão. Então, aí depois de Jesus ter dito isso, ele traz essa parábola, dizendo que ninguém põe vinho novo em odres velhos. O que é odres? Odres era um compartimento feito de pele, né, costurado, onde se colocava o vinho, para que ali o vinho viesse a ser fermentado e aí logo depois ser servido ou usado pelas pessoas. Então Jesus disse que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Os odres, quando eles ficaram velhos, esse compartimento ao qual se colocava o vinho, depois de ser usado, muitas vezes usados, eles ficavam frágeis. E se colocasse um vinho novo dentro desse odre, aí com o passar do tempo, né, o vinho novo ele vai fermentando, e aí com essa fermentação iria forçar aquele odre velho, ele acabaria se rompendo. Então Jesus trouxe essa parábola, né, esse ensinamento, para mostrar algo interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu sei que muitos pregadores já falaram a respeito disso, já mostraram e puderam usar essa parábola de diversas formas. Mas a mais interessante, baseado naquilo que estamos buscando esse ano de consolidar o fruto do Espírito em nossa vida, nós podemos aprender um pouco a respeito disso que Jesus trouxe. Então, quando ele disse que não se põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo haveria de fermentar e romper aquele odre e estragaria tudo, haveria de derramar o odre, nós entendemos da seguinte maneira: Jesus, quando falava uma parábola, e ele usava muito isso. Parábolas são histórias, né, que ele contava do dia a dia da pessoa, para daí extrair uma lição, para daí nos ensinar algo novo. Então, quando ele diz que não é certo colocar vinho novo em odres velhos, né, nós entendemos da seguinte forma: se nós compararmos da seguinte forma, odres velhos, né, é algo que já existia, né? E vinho novo é algo que estava sendo introduzido. Comparando vinho velho com os dias daquela época, né, em que a religiosidade era mais assim rígida, né, no cumprimento de muitas coisas,
Jesus, ele veio trazer as boas novas. Por isso que fala do Evangelho. Evangelho significa boas novas, né? E existe 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os apóstolos que trouxeram as boas novas ensinadas por Senhor Jesus Cristo. Então, essas boas novas têm o propósito de quê? Trazer a salvação ao homem. As boas novas são boas notícias que Deus trouxe através de Jesus para levar o homem à salvação, para tirar o homem do caminho mau, para libertar o homem do jugo do pecado e levar o homem àquilo que Deus estabeleceu desde o início da criação. Então, o vinho novo nós comparamos com as boas novas. As boas novas que Jesus trouxe para a nossa salvação. Só que, para nós entendermos as boas novas que Jesus nos trouxe, nós precisamos ter olhos novos e não os velhos, porque o que Jesus trouxe vai de encontro a muita religiosidade da época, como houve um impacto muito grande, a ponto até de crucificarem Jesus como se fosse um malfeitor. Então, para entendermos hoje o Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos fazer com que nosso coração seja renovado, ou seja, nos esvaziarmos de nós mesmos para receber o novo do Senhor. Então, comparando odres velhos com as velhas tradições, com os velhos ensinamentos da época, esse odre novo, ou esse vinho novo, que é justamente as boas novas de Cristo Jesus, não pode estar junto uma coisa com a outra. E ele diz mais, repetindo o versículo 37, de sorte que o vinho novo vai romper o odre e tornar-se um vinho e os odres se estragarão. Aí o versículo 38 diz, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Para nós recebermos o novo de Deus, que é as boas novas de Cristo Jesus, nós precisamos ter nosso coração limpo, ou seja, nos esvaziar de tudo, rejeitar as velhas tradições, os velhos ensinamentos. Eu vou lhe mostrar algo mais adiante, em outra parte da palavra de Deus, que diz exatamente isso. Mas para ficar bem claro, preste atenção, versículo 38, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ou seja, o vinho novo, que é as boas novas, em odres novos, que é um coração novo diante do Senhor, eles se conservarão e farão que nós possamos permanecer naquilo que Deus queria trazer, que é as boas novas de salvação. O versículo 39, Lucas é o único que fala esse detalhe aqui. Em Mateus e Marcos, que também está escrito essa passagem, ele não fala desse último versículo que Lucas retrata. Ele diz assim, versículo 39, ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Ou seja, ninguém quer mudar de imediato, porque acredita que o sistema que está aí, o mecanismo que está aí de religiosidade é bom, né? Nós ouvimos sempre isso, que as pessoas dizem, eu nasci nessa religião e nessa eu vou morrer, porque ela acha que aquele ensinamento que recebeu dos seus pais, e os seus pais receberam dos pais dele, e por aí adiante, nessa herança de religiosidade, a pessoa acredita piamente que aquilo ali é bom. Então, Lucas, quando diz que ninguém tendo bebido velho, ou seja, tendo usufruído da religiosidade, das suas tradições, né, que foi trazida pela sua família anterior, uma coisa hereditária, sempre acha aquilo bom, porque o novo diz, melhor é o velho. Ele vai sempre achar que é o velho. Por isso a necessidade de ouvir a palavra cada vez mais. E isso aconteceu com todos aqueles que um dia descobriram que, na verdade, as boas novas de Cristo, os ensinamentos de Cristo, são superiores às nossas tradições. Por isso, a necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Mas por quê?
a palavra do Senhor vai gerar em nós uma outra criatura, que é exatamente o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios é um versículo também conhecido, que diz o seguinte: Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja como tem tudo a ver com aquela parábola que Jesus falou sobre vinho novo em odres velhos, né, que se rompem, que traz assim um certo dano. Mas o certo é vinho novo em odres novos. Com esse versículo, nós entendemos bem claramente aí que para você entender as boas novas de Cristo Jesus, você precisa ser uma nova criatura. Como o apóstolo Paulo, repetindo, ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e esse tudo se fez novo. Quando nós deixamos as coisas velhas de lado, nós nos tornamos novas criaturas, passamos a estar em Cristo Jesus, e tudo se torna novo diante do Senhor. E nós começamos a provar que a palavra de Deus é boa, que o Evangelho e os ensinamentos de Cristo Jesus são bem melhores do que as tradições que nós vivíamos no passado, por achar que estava certo, porque nunca provamos o novo de Cristo, o novo de Deus. Qual o propósito do Senhor ter enviado Jesus Cristo ao mundo? Porque Ele viu que nós estávamos mergulhados nas nossas religiosidades e nas nossas tradições que herdamos dos nossos pais. Ele enviou Jesus Cristo para nos mostrar o verdadeiro caminho, trazendo as boas novas de salvação em Cristo. Aí repito o que o apóstolo Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Entendemos até aqui que, se nós queremos o novo de Deus, se nós queremos o fruto do Espírito Santo consolidado na nossa vida, nós precisamos deixar aquelas velhas tradições, aquelas velhas coisas que nós aprendemos lá atrás e que nós absorvemos deste mundo. Nós precisamos abandonar essas coisas definitivamente, para que possamos ser cheios do Espírito, para que possamos que o fruto do Espírito seja consolidado em nossa vida. Nós precisamos nos esvaziar, rejeitar mesmo aquelas velhas tradições, aquelas manias, aquelas coisas que não têm fundamento da palavra de Deus, para que o novo de Cristo encha o nosso coração. Vamos mais adiante para compreendermos um pouco mais a respeito disso. Não perca de vista que nós iniciamos uma passagem onde o Senhor Jesus conta essa parábola, esse exemplo das coisas cotidianas, para trazer um ensinamento maravilhoso, que o Senhor está querendo dizer? Que nós, para recebermos o novo de Deus, nós precisamos nos esvaziar de todas as vãs tradições, de todas as coisas que nós herdamos do nosso dia a dia, dos nossos pais, e que não estão de acordo com a palavra do Senhor, para que essa palavra, essas boas novas, gerem em nós uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí, eu quero passar daí para uma outra passagem bíblica, em 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, lá quase já lá no fim da Bíblia, que diz a respeito das coisas que nós estamos falando aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Veja como é interessante, como a palavra do Senhor, ela vai, se encaixando, se ligando uma coisa a outra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes,
É aquilo que eu antecipadamente já tinha te falado. O apóstolo São Pedro, escrevendo essa carta à igreja, ele chama a atenção dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Entenderam? O Senhor Jesus Cristo, Ele, através da sua vida e da sua crucificação, do seu derramamento do seu sangue, ou seja, não foi o valor de uma prata, nem o valor de ouro, foi o valor do sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, que nós fomos resgatados de quê? Da vã maneira de viver. Ou seja, o apóstolo Pedro fala que o que é a vã maneira de viver? A vida que nós vivíamos antes de conhecer, de receber as boas novas em nosso coração. Ele chama vã maneira de viver. Que é uma coisa vã? Uma coisa sem importância, não leva a lugar nenhum. Ele está dizendo que a vida sem Cristo, sem as boas novas em nossa vida, ela é uma coisa vã, que não nos leva a lugar nenhum, que não tem importância nenhuma. É como que nós estivéssemos andando em círculo. E nós bem sabemos disso, que as coisas desse mundo aí fora não nos satisfazem, não nos realizam. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou Jesus Cristo exatamente para isso, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Mas quando é que a gente descobre que é uma vã maneira de viver? Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós permitimos o novo de Deus para a nossa vida. Queridos, Deus é extraordinário. Deus é o nosso Criador, é o Criador de todo o universo, é o nosso Pai Celestial, que nos ama profundamente. Então, Ele envia Jesus Cristo para nos resgatar exatamente da nossa vã maneira de viver. Então, Ele nos resgatando da nossa vã maneira de viver, Ele ministra em nós o novo. Versículo 19 segue dizendo: mas com o precioso sangue de Jesus, ou seja, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu uma glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Veja que coisa extraordinária. O apóstolo Pedro, conhecido como São Pedro, ele nos traz a revelação dessas coisas todas, que foi o grande propósito de Deus para a nossa vida. Dizendo que foi com o sangue de Jesus Cristo que nós fomos resgatados da nossa boa maneira de viver, dizendo que na verdade em outro tempo o Senhor Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, Deus estabeleceu esse grande resgate das nossas vidas, trazendo essas boas novas antes mesmo da fundação do mundo, e foi manifestado nesses últimos tempos, ou seja, o apóstolo Pedro, no tempo em que ele viveu e foi ao testemunho visível de Jesus Cristo, conviveu com Cristo Jesus, ou seja, ele está dizendo que foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, o amor de Deus em nós, fez com que fosse manifestado esse poder de Deus para a nossa salvação, que foi resgatado com alto preço, que é o sangue de Cristo Jesus. Versículo 21: e por ele, o sangue de Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. É interessante que a palavra de Deus, ela sempre fala sobre a ressurreição dos mortos. A palavra de Deus, ela sempre frisa que Jesus Cristo, ele ressuscitou, que essa ressurreição de Jesus nos traz esperança, que é o que ele vai dizer agora. E lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança, a nossa fé e esperança, estivesse em Deus. As boas novas para nos trazer salvação e nos trazer a vida eterna através da ressurreição de Cristo Jesus.
Volto a dizer, para nós compreendermos todas estas coisas, é necessário que o novo de Deus seja estabelecido em novos corações. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Veja que uma coisa maravilhosa que Deus estabeleceu de uma forma gloriosa para mim e para todos nós. E isso acontece que a velha criatura morreu para que nós possamos viver novidade de vida. E aí nós trazemos esse ano a consolidação do fruto do Espírito em nossa vida, que é de extrema importância. Nós temos em nós o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo gerando em nós uma nova criatura, e nós vivendo de acordo com aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o que encontramos no nosso dia a dia, sabe, são uma coisa diferente daquilo que Deus estabeleceu. Nós, com o passar do tempo, nós sempre vamos nos desviando daquilo que Deus quer que nós venhamos a ter em nossa vida, que é o fruto do Espírito. E nós não podemos deixar que essas coisas se escoam por entre nossos dedos. Se fomos gerados de novo, estamos em Cristo, se somos novas criaturas, se temos um conhecimento perfeito de que não foi com prata nem ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, e que através dessa revelação do grande amor de Deus, nós venhamos ter a fé e a esperança nele. Nossa fé, nossa esperança está em Deus e não nas incertezas dessa vida. E por isso Paulo chama a atenção de sermos novas criaturas, e o apóstolo Pedro nos chama a atenção de que foi pago um alto preço para isso. E se foi pago um alto preço para isso, nós precisamos valorizar mais essas coisas e não banalizar, ou deixar que venha de novo a vivermos da nossa vã maneira, achando que as coisas desse mundo podem satisfazer a nossa alma, o nosso coração. Então, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, abrir o nosso coração para isso. Nós estamos vivendo nesses dias em que o Espírito Santo de Deus está nos tratando. E não podemos esquecer isso. Não podemos impedir isso. Não podemos endurecer o nosso coração para isso. Eu quero concluir com uma passagem que está escrito no livro, no Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 1. Algo que vai retratar o que aconteceu lá no passado e que infelizmente tem acontecido nos nossos dias. E com essa revelação, que a gente vai ler já em Malaquias 1, quando eu li, o Espírito Santo de Deus me fez compreender um pouco mais da essência de Deus, nosso Pai Celestial, o Criador de todo o universo. E isso faz uma diferença muito grande, queridos. Faz uma diferença muito grande, porque Ele, sendo o Senhor de nossas vidas, nosso Criador, nosso Pai Celestial, quando nós conhecemos um pouco mais daquilo que Ele realmente quer, porque você pode perguntar assim, mas por que esse assunto? Por que eu tenho que ter uma nova vida com Cristo Jesus? Por que eu tenho que me afastar de certas coisas? Por que eu tenho que andar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo? Por que essa insistência toda? Eu não posso fazer o que eu quero. Malaquias capítulo 1 é o último capítulo, o último livro do Antigo Testamento. Está escrito o seguinte, veja que coisa, é como que além de uma exortação, Deus se revela um pouco mais da pessoa de Deus. Capítulo 1, versículo 6, o próprio Senhor fala através do profeta Malaquias, dizendo o seguinte: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Aí o Senhor diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor,
onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizes, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar como imundo, e dizeis, que te havíamos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9 diz, agora pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós, e isso veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, veja que Deus agora, Ele pega um exemplo, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e aí indaga, dizendo que o filho honra o pai, que é o natural, né? O filho honrar o pai, o servo ao seu senhor, ou seja, o empregado ao seu patrão, o empregado honrar o seu patrão, que é o natural também. Aí o próprio Deus diz assim, se eu sou pai e vocês são meus filhos, onde está a minha honra? Ou seja, no que vocês têm me honrado? E aí ele segue, e se eu sou o Senhor, se ele é o Senhor da sua vida, onde está o meu temor? Eu já falei aqui em outra pregação que temor a Deus é obediência, devoção, é reconhecimento. Então Deus, Ele chama a atenção assim, aí, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor, mas você que é meu filho, você não me honra. Onde é que está a minha honra? Você que diz que Ele é seu Senhor, onde está o teu temor perante o seu Senhor? Onde está, sabe, a gratidão? Onde está a honra ao seu Senhor? O Senhor Deus faz essa pergunta agora para nós. Porque você, no seu emprego, você tenta fazer tudo bonitinho para agradar ao seu patrão. Ou mesmo você, se realmente é um bom filho, você faz de tudo para agradar os seus pais. Mas as coisas de Deus, aquelas pessoas daquela época estavam fazendo as coisas de Deus assim de qualquer jeito. Ele aí segue dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome, ainda diz, em que desprezamos o teu nome? Eu me lembro de uma pregação, que o próprio presbítero André, no devocional, falou que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, e ele falando ali que hoje nós somos como que sacerdotes do Senhor. Então esse sacerdote aqui não se cumpre propriamente apenas para aqueles líderes religiosos, também, mas agora nos nossos dias se estende a todos nós, e ele chama a atenção para todos nós, que desprezais o nome do Senhor. E ainda pergunta, em que te desprezamos? Nós desprezamos a Deus quando ignoramos o seu chamado, quando ignoramos as boas novas que Ele trouxe através de Cristo Jesus, quando nós renunciamos ser novas criaturas e entrar em novidade de vida e voltamos a viver na nossa vã maneira de viver, que o apóstolo Pedro falou lá. E começamos a esquecer que não foi prata e ouro que o Senhor nos resgatou, não, foi algo bem mais valioso, foi com o sangue do Cordeiro, do Filho do Deus vivo, que Ele nos resgatou dessa vã maneira de viver. Como é que hoje a gente despreza todas essas coisas e começamos a viver de novo aquilo que o Senhor reprova terminantemente? E aí naquela época ele diz que as ofertas que se traziam ao Senhor era pão imundo, porque naquela época se adorava a Deus trazendo assim oferendas,
Não que Deus tivesse pedido, mas um homem no seu próprio coração fazia essas oferendas, trazia coisas ao altar do Senhor, e às vezes até sacrifício de animais. Mas aquilo já estava tão assim deteriorado, ou seja, o homem já estava tão corrompido, que não expressava mais levar as coisas agradáveis a Deus. Ele disse que levava o animal coxo ou cego, entendeu? E oferecia a Deus. Deus ficou tão indignado com isso. Ele diz: agora apresente ao seu Senhor, apresente ao seu patrão, apresente ao seu pai esse tipo de oferenda, para ver se ele vai te aceitar. Entenderam? Quando eu li isso, eu comecei a discernir um pouco mais que Deus quer de mim e de você o melhor, e não o resto, e não a sobra, e não as coisas que não tem mais valor. Se não tem mais valor para o mundo, como é que, para o mundo natural aqui, secular, como é que eu vou trazer isso para Deus? De forma nenhuma. Ele é meu Pai Celestial, é aquele, sabe, que demonstrou o seu amor para mim. Então eu não posso de forma nenhuma. Hoje, qual é o nosso sacrifício e a nossa oferta a Deus? Não é mais sacrifício de animal. Deus não quer mais nada, sabe, daquelas coisas que se fazia antigamente. O que é que Deus espera que nós venhamos oferecer a Ele de grande valor? Não é seu dinheiro também não. Não é sua oferta em dinheiro, não é seu dízimo. O Senhor quer nossa vida, que é algo que nós temos de maior valor. A nosso coração, a nossa vida, entregarmos a Ele, para viver uma vida agradável a Ele. Podemos honrar o nosso Pai e honrar o nosso Senhor, porque nosso Deus, Ele é nosso Pai e o nosso Senhor. Então nós compreendemos aqui que Deus, ele como que reprova esse ato e reivindica para Ele, porque fomos criados e resgatados da nossa vã maneira de viver, para agora servirmos a Deus com alegria e darmos o melhor do melhor para nós, ou para Ele, o melhor do melhor para Ele, e não o resto do nosso tempo, o que sobrar do nosso dia a dia. Não. O primeiro e o maior de todos os mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso ser e com todo o nosso entendimento. Nós precisamos priorizar a Deus. Deus precisa estar em prioridade na nossa vida, e Ele exige isso, porque tudo que Ele fez, tudo que Ele realizou, é para nós termos o discernimento de oferecer a Deus o melhor do melhor. E não estou falando de nada material, do nosso coração. E o Senhor reivindica isso hoje para mim e para você. Nós sempre estamos buscando de Deus isso e aquilo outro, mas esquecemos de colocar Ele em primeiro lugar em nossa vida, porque o que Ele fez por nós, ninguém mais faria. O nosso Pai Celestial, Ele merece o melhor do melhor para nós. Hoje, que estaríamos assim como tendo um culto de oração, nós precisamos rever isso. Nos cultos de orações, em todas as nossas orações diárias, pedir a Deus muitas coisas materiais, e Deus requer de nós algo bem maior do que isso. Tem um texto da palavra do Senhor que diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas não serão acrescentadas. Entendemos mais uma vez que Deus, Ele se importa muito com isso. A nossa gratidão a Ele, nosso reconhecimento de tudo aquilo que Ele realizou na nossa vida. E a melhor maneira de nós expressarmos esse reconhecimento de tudo que Ele fez em nossa vida, de nos resgatar da nossa vã maneira de viver através do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, de nos tornar novas criaturas ao estarmos em Cristo Jesus e vivermos em novidade de vida. Tudo isso que Ele fez, nós precisamos demonstrar isso no nosso dia a dia. Por isso, a necessidade de nós santificarmos nossa vida com a presença do Espírito Santo em nós, e Ele, o Espírito Santo,
formar, consolidar em nosso coração o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Vai ser bom, principalmente para Deus, né? Porque nós teremos uma vida realmente de comunhão e santidade e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, como para nós, dando o Espírito Santo, estando o Espírito Santo consolidando em nós o fruto do Espírito. Queridos, a nossa vida vai ser uma vida extraordinária, tanto para nós quanto para as pessoas que nos cercam. Nós vamos ser como que canal de bênção para as pessoas que nos cercam, para os nossos próximos, para os nossos familiares e para nós mesmos. Ter uma vida de vitória, ter uma vida, sabe, de gozo, de alegria, de paz, de harmonia com o Espírito Santo de Deus, que é tudo que nós realmente precisamos e que no mundo aí fora, com essa vã maneira de viver, jamais conseguirá. O homem jamais conseguirá realizar sua vida com as coisas do mundo aí fora. E diante do que estamos vivendo, isso está muito mais patente ainda. Então, que o Espírito Santo de Deus possa transmitir isso agora, vivo em nossos corações. Que o nosso Pai Celestial deseja que nós venhamos reconhecer tudo que Ele já fez. E o maior de tudo é termos as boas novas, o vinho novo e odres novos, ou seja, as boas novas de Cristo Jesus, num coração novo, regenerado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sejamos essa nova criatura em harmonia com Deus, louvando e glorificando a Ele em todo o tempo de nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero concluir com uma oração, né? Seria hoje aqui um culto de oração, pode ser feito também esse culto de oração agora, em sua casa. Feche teus olhos, suba a tua cabeça, Pai. Eu invoco aqui agora, Pai Santo, o Teu nome e a Tua gloriosa presença, Pai, em todos os lares, Senhor Deus Santo, de cada um desses nossos irmãos em Cristo, Senhor. Pai, peço a manifestação do Teu poder, Senhor Deus Santo, em primeiro lugar, aqui dentro do nosso coração, para que nós venhamos, Senhor Deus Santo, nos esvaziar de nós mesmos e de todas aquelas coisas, Pai Santo, que ainda insistem em estar no nosso coração, que quando vivíamos a nossa vã maneira de viver. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo nos enche de tal forma, Pai, que tudo isso que desagrada a Ti desapareça. Nós venhamos, Senhor Deus, ter um discernimento de que precisamos ter uma vida de honrar a Ti, Pai, de temer a Ti, Pai Celestial, porque nós devemos tudo a Ti, tudo que o Senhor tem realizado e continua realizando, com o propósito de gerar em nós nova criatura. Que isso, Senhor Deus Santo, esteja agora sendo confirmado na vida de todos, Pai, para que todos nós tenhamos o fruto do Espírito consolidado no nosso coração, para uma vida diferente dessa que vivíamos até hoje, Pai, e recebemos o novo de Ti cada dia mais, e mais, e mais, e mais, e aquelas coisas vãs não mais fazer efeito na nossa vida. Pai, eu oro e abençoo cada um deles agora também, nas suas vidas materiais, Pai Santo, nas dificuldades que estão enfrentando, Pai. Eu rogo a Ti, Pai Santo, uma bênção especial, Pai, na vida de todos eles, Pai, seja na área financeira, Senhor, seja na área conjugal, familiar, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja agora, Pai Santo, Pai Santo, confirmando em seus corações essa bênção que já está chegando agora nas suas vidas, Pai, bênção de cura, Pai, cura, Senhor Deus, de toda e qualquer enfermidade, Pai Celestial, que eles sejam curados, porque está escrito que Cristo levou sobre a cruz todas as nossas dores e enfermidades, e nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, clamamos, Senhor Deus Santo, para que o Senhor, Pai Santo, promova a saúde, a cura, repreendendo todo e qualquer tipo de enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Pai, consolida o fruto do Espírito em nossas vidas, Senhor, e que sejamos realmente novas criaturas, vivendo em novidade de vida e expressando essas coisas maravilhosas que é o fruto do Teu Espírito em nós. Assim oro e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E assim seja. Deus nos abençoe.